Muito bem, galera, é o seguinte, temos aqui cortes da imprensa atualizando a situação de momento do nosso craque de Arrascaeta, ele que sentiu lesão na panturrilha e foi constatado uma lesão média na panturrilha. Vou atualizar vocês sobre o de Arrascaeta, ele vai ficar lá na Copa, vai se recuperar lá, não vai, será cortado ou não? Tudo aqui neste vídeo, tá? Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band e vou trazer outras informações para vocês. Só peço que vocês me ajudem com o like de vocês, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, é muito importante, tá? Vou trazer aqui no nosso canal, durante a Copa do Mundo, informações dos nossos jogadores que estão na Copa do Mundo, todos eles, e também da nossa seleção brasileira, tá bom? Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Como créditos, aquele like que ajuda a gente, né? Você já deixou, então valeu, vamos lá. E o Arrascaeta, outra lesão agora na panturrilha, preocupação gigantesca para a seleção uruguaia. Na seleção do Uruguai, tensão. Ainda no CT da Associação de Futebol do país, o camisa 10 da Celeste e do Flamengo sofreu uma lesão na panturrilha e é dúvida para o Uruguai na Copa do Mundo. No principal jornal do Uruguai, alarme por Arrascaeta. O periódico explica que a federação ainda não tem uma posição sobre o futuro do atleta. Mas lembra que o jogador já estava em recuperação por uma fratura na clavícula em um jogo do Flamengo. Ronaldão, Arrascaeta, preocupação, mas o Memphis Depay é animado e ele é muito comprometido com a seleção holandesa e até muita gente comparava isso com o Corinthians, o que eu acho que não tem nada a ver, porque são duas coisas importantes. Estou curioso para ver a seleção. Agora, Arrascaeta também é um assunto que preocupa, porque é um jogador fundamental para a seleção uruguaia e para o Flamengo. O Flamengo perde muito quando ele não está em campo. E Edu, uma lesão na panturrilha, me lembrou a lesão do Neymar. Será que o Arrascaeta estará fora da Copa? Renata, é uma lesão num lugar bem chato para se tratar, na panturrilha, é complicado porque você faz movimento toda hora, né, para andar e tudo. Eu acho que, de repente, se não acontecer para o Arrascaeta jogar a Copa do Mundo, vai ser uma perda bem grande para a seleção uruguaia, porque é um jogador que está fazendo a diferença, é um jogador diferente, né, e que pode chamar a responsabilidade num momento decisivo. Seguinte, já vamos falar de São Paulo. Muito bem, temos aqui também um corte da ESPN Brasil atualizando o status da lesão do Arrascaeta. Vamos lá. Muito além disso. Sobre a situação do Arrascaeta, fechando aqui, ainda que não seja aqui de Morrison, mas para passar para vocês o que a gente tem de informação, ele foi diagnosticado sim com uma lesão. A gente está no site aí, semelhante do Neymar. O que está em pauta no momento é muito mais a discussão como a do Neymar. Vale esperar? Ele voltaria quando? É bom tê-lo no grupo? A memória muscular de quem já vinha sem jogar ajuda? É melhor cortar e trazer outro jogador? Como é que está tudo isso? E tem um ponto sobre a cabeça do Arrascaeta. Em conversa ontem com pessoas do Flamengo, o próprio já se mostrava resignado de que a lesão poderia tirá-lo na Copa. Não era mais uma questão de, será que dá? Ele já estava ali naquela coisa do sentiu que era complicado, os exames preliminares, antes do exame de imagem da noite de ontem, já indicavam isso, e ele estava muito mais aguardando uma posição, mas o próprio, em contato com a fisioterapia e com profissionais do Flamengo, passou que aquela coisa do sim, acho que vai ser um corte, e beleza, aconteceu, vamos definir o cronograma e tal. O papo lá agora também do Uruguai é muito mais de como, sabe, descascar essa banana, como lidar com esse problema que se colocou na preparação para a Copa do Mundo. Tem uma lesão, não é simples, não jogaria o início da Copa do Mundo e agora essa conversa se vale ou se não vale, mas a situação do Arrascaeta sim preocupa e o próprio já entendeu que é uma questão passível de corte e comenta isso com pessoas do Flamengo, do seu staff e também da seleção uruguaia. Que pena, né? Que é uma das estrelas e assim, já tinha sofrido problema, contusão ali na clavícula, né? Sim. A fratura foi uma fratura, né? Fratura e agora essa nova lesão muscular. Também pro Flamengo, né? Porque quando ele voltar ainda vai estar é um problema na hora da volta também, né? Não, eu acredito que para o Flamengo não tem problema, porque a lesão do de Arrascaeta é de grau médio, tá? Já vi aqui. Tempo será, né? Mas aí 2 meses, em 2 meses acho que... É uma lesão parecida com a do Neymar, então deve ser algo de... 3 semanas? É. Do Neymar o diagnóstico foi esse, né? Pelo menos. Porque a lesão parecida com o do Neymar, ela pode ser de 4 a até 5 semanas. É que quando o Lasmar dá aquela entrevista de 2 a 3, ele já está falando de 10 dias após a lesão. Só para contextualizar o que seria o prazo de uma lesão grau 2, que é o que se cogita do Arrascaeta. Tá? Perfeito. Então ele fala assim, 3 semanas a partir daquela data, contando que ele já ficou 10 dias, estava 10 dias em recuperação. Não, né? Exato, seria pior no caso, né? Não voltaria a ter. Seria a partir de agora, né? A partir da lesão.
Ele voltaria só na reta final da Copa, prazo se maior. voltasse, se ele for cortado. É verdade, a conta é outra. Pedro, obrigado, viu? Boa sequência aí pra você, tá? E emendando aqui mais um corte da imprensa falando sobre a lesão do De Arrascaeta. Tem gente falando em lesão grau 2 e tem site falando em lesão média, tá? Lembrando que tem lesão grau 1, 2 e 3. Grau 3 é terrível, né? E a lesão do De Arrascaeta é grau médio, tá, galera? Muito parecido com a lesão do Neymar, tá bom? Então vamos aqui para mais informações. Falando sobre o Flamengo, na verdade, trazendo essas atualizações de Arrascaeta. Preocupação para a seleção uruguaia, já saiu daqui lesionado, é bem verdade. Mas havia, né, Jéssica, essa expectativa dessa retomada do Arrascaeta está à disposição do Bielsa para essa estreia na Copa. Mas como é que está a situação do uruguaio por lá, minha amiga? Seja bem-vinda, um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo para você, companheiros do estúdio, fãs de esportes. Pois é, o Arrascaeta teve sim a lesão confirmada, né, detectada e confirmada através de exame de imagem na panturrilha direita. Como você bem falou, ele já se apresentou à seleção uruguaia, já corria contra o tempo para se recuperar de uma fratura na clavícula. Ele sofreu essa fratura no mês de maio, em um jogo da Libertadores da América. Então, ele já estava nesse processo de recuperação e aí ontem, na atividade já da seleção uruguaia, ele acabou sentindo a panturrilha, o presidente uruguaia, ele acabou sentindo a panturrilha, o presidente da Federação Uruguaia, até numa entrevista que ele deu às pessoas que estão ali cobrindo, né, a seleção na Copa, ele falou que um tom otimista ali, pode não ser tão grave assim, mas até então o exame de imagem não tinha acontecido, aconteceu já mais para o final do dia e agora sim a confirmação. É uma lesão grau 2, né, uma lesão grau médio, é até muito parecida à lesão do próprio Neymar, que está com a seleção brasileira, também teve confirmada a lesão, não foi cortado pela seleção brasileira e aí o tempo de recuperação do Neymar, e a gente imagina que seja do próprio Arrascaeta, é de mais ou menos 2 a 3 semanas. Então deve ser esse período também em que o Arrascaeta vai precisar se dedicar a ficar bom, né, desse problema na panturrilha. A dúvida é se de fato ele vai ser cortado pela seleção do Uruguai ou não vai estar à disposição para a Copa do Mundo, né? A gente lembra que tem um prazo ali de 24 horas antes do primeiro jogo para que as seleções, né, façam esse corte e aí já convoquem quem esteja numa pré-lista, já uma lista enviada previamente à FIFA. A seleção do Uruguai estreia no dia 15 diante da Arábia Saudita, jogo que acontece em Miami, e aí as próximas horas vão dizer muito do que vai ser a vida, a situação do Arrascaeta a serviço então da seleção uruguaia, né? O brasileiro, o torcedor do Flamengo brinca muito que aqui tem uma seleção do Uruguai no Flamengo, né? Afinal, outros atletas que por lá atuam também, De La Cruz, Varela, atuam aqui na equipe rubro-negra, acompanham de perto também essa situação do Arrascaeta. Enquanto isso, né, o elenco do Flamengo está de férias, está de folga, se reapresenta já mais para o final do mês para a retomada aí do segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Trabalho segue aqui no clube, inclusive essa manhã foi apresentado o novo técnico da equipe sub-20 do Flamengo, Marcelo Salazar. Ele chega para a vaga do Bruno Pivetti, que foi demitido há algumas semanas. O Salazar estava há um longo período fora do Brasil, 25 anos de trabalho fora do Brasil, comandava a equipe sub-21 do Al Nassr da Arábia Saudita, o mesmo time que o Jorge Jesus, né, na equipe principal, também comandava, também treinava. Ele disse até que é muito próximo do Jorge Jesus e quando soube que viria para o Flamengo, fez ali um contato com o mister e conversou com ele sobre essa vinda. Eram vizinhos enquanto moravam fora do Brasil, no exterior, então já existe esse contato. Disse que está muito feliz em estar agora comandando a equipe do Flamengo. Teve contato com o CR7, também disse que vai utilizar muito isso para o trabalho com os jovens da base rubro-negra. Gáucia. Obrigada, Jéssica, pelas informações. Ótima sequência de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe. Trazendo as informações também de seleção uruguaia, né, gente? Essa preocupação com a Arrascaeta. Já viaja, correndo contra o tempo para se recuperar da cirurgia que fez na clavícula e aí agora essa lesão muscular, né? Uma perda enorme se for cortado para a seleção uruguaia. Ontem a gente até falava, né? Uma seleção uruguaia que muito abaixo do que a gente já viu em seleções do Uruguai. Não chega também entre grandes favoritas, mas uma baixa significativa se tiver que ser cortado.
Uma pena, né? Uma pena para o Arrascaeta, porque tendo em vista a temporada 2025 dele, né? Foi a melhor temporada em números da carreira, jogou demais, fundamental nos títulos conquistados pelo Flamengo. Em 2026 estava um pouco abaixo em relação aos números, tá? Porque o que ele fez em 2025, não sei se o Arrascaeta vai conseguir fazer novamente. Mas estava começando também ali a entrar no trilho, se aproveitando muito do Pedro como pivô, né, no Flamengo, ele chegando ali na segunda bola por trás, começando também a entender um pouco melhor o encaixe com o Leonardo Jardim. Mas uma pena, porque teve uma queda muito estranha na lesão dele na Libertadores, né? Ele vai dividir uma bola no meio-campo, basicamente. Muito estranha, né, cara? Foi uma infelicidade, né? Essa lesão na clavícula, né? E uma coisa leva a outra, né? Porque, assim, a partir do momento que ele não pode se exercitar da forma correta, com intensidade por causa do ombro, e daí, cara, a musculatura dele fica mais fraca, né? E quando ele volta a treinar pra valer, a musculatura rompe, né? Rompe o músculo ali onde vem acontecer esse tipo de lesão, né? O músculo rasga, né? Ele cai esquisito, e aí tem ali, né, a clavícula fraturada, quebrada, enfim. E aí agora ele tentando nessa contra o tempo, até esse exercício aqui, né? Ele contra o tempo ali, tentando de alguma forma fazer parte do grupo e acaba lesionando a panturrilha. E agora a gente já tá na cara do gol, né? Porque o Neymar ainda teve esse tempo anterior, a Jéssica estava trazendo que é uma lesão semelhante, mas o Neymar ainda bota aí uma ou 2 semanas, né, antes. Então, ali perto da estreia da seleção brasileira, o Neymar já vai estar um pouco mais pronto. O Arrascaeta talvez fique muito em cima. E aí, não sei, de fato, outro jogador com essa qualidade, com essa técnica do Arrascaeta, não sei se o Uruguai tem para fazer essa reposição, não. Acho que esse é o ponto, né? Porque o Uruguai tem um time competitivo, né? Não tem a mesma geração de antes, mas tem o Valverde, tem o Gart, Bentancur, tem um time ali competitivo, mas, assim, a qualidade técnica do Arrascaeta faz diferença, né? E se a gente lembrar, o último jogo de Copa do Mundo do Uruguai, ele venceu com 2 gols do Arrascaeta contra a Gana. Então, é um jogador que é importante, que contribuiria demais, assim, até pela qualidade técnica. Já não tem Suárez, não tem Cavani como outros tempos, né? Então, um jogador tecnicamente qualificado como ele acaba contribuindo demais. O que torna a coisa, acho que, menos pior, caso aconteça o corte do Arrascaeta, é que o Uruguai, de certa forma, já sabe como é jogar sem ele. Nas eliminatórias, ele sofreu com muitas lesões. Ele foi desfalque 7 vezes por lesões nas eliminatórias. Em 2 jogos ele ficou no banco sem entrar e ele teve a liberação mais cedo para voltar ao Flamengo, porque já era a última rodada, o Uruguai já classificado. Então, das 18 rodadas de eliminatórias, o Arrascaeta jogou 8 só. Então, lógico, não é um cenário ideal, mas pelo menos o Uruguai já tem aquela noção. Não é alguém que foi titular todos os jogos e aí vira desfalque de última hora. Então, o que torna menos pior caso aconteça esse corte, mas faz muita diferença o Arrascaeta em campo ou não. A gente segue acompanhando também, atualizando essa situação do Arrascaeta lá com a seleção uruguaia. Muito bem, temos aqui informações atualizadas sobre o Arrascaeta, tá, galera? Vamos lá, deixa o like para ajudar, tá? Se você ainda não deixou. Arrascaeta tem lesão constatada e aguarda a definição do Uruguai sobre possível corte. Aqui tem um breve resumo do que eu vou falar, tá? Meia passou por exames e teve lesão de grau médio constatada na panturrilha direita. Problema é similar ao que atravessa o atacante Neymar na seleção brasileira. Tem gente que fala que essa lesão média é grau 2, né? Aqui não fala que é grau 2, tá? O meia Arrascaeta passou por exames e teve uma lesão constatada na panturrilha direita. Ele agora aguarda uma definição do Uruguai sobre um possível corte na Copa do Mundo. O jogador do Flamengo sentiu dores logo no início do treino desta terça-feira e deixou a atividade. Ele foi encaminhado para os exames durante a noite. O grau da lesão é médio, o que significa um tempo de recuperação maior. O caso é similar ao do Neymar, que também se recupera de problema na panturrilha, mas não foi cortado pela CBF. Ainda na terça, Ignácio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, adotou um tom otimista. Naquele momento, ainda não havia o resultado do exame. Ainda não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar a Copa do Mundo. Esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação, afirmou. Arrascaeta já corria
contra o tempo, né, para se recuperar de uma fratura na clavícula sofrida em maio. Aqui a gente já leu ontem nos vídeos anteriores, né, galera? Teve uma lesão no final de abril, né? Fez cirurgia no início de maio e estava se recuperando, correndo contra o tempo, né? De acordo com as regras da FIFA, um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida do torneio. Porém, o atleta substituto deve estar entre os relacionados na lista prévia divulgada por cada seleção. O Uruguai está no grupo H da Copa do Mundo, ao lado da Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita, o adversário da estreia da Celeste, tá? No dia 15 de junho, em Miami. Tá aí o nosso querido De Arrascaeta. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui na imprensa uruguaia. Galera, as informações que eu trago aqui não são boas e, infelizmente, eu temo pelo... Ai, cara, que triste, viu? Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Ó, de acordo com as publicações recentes da imprensa uruguaia, especialmente do jornal El País e da Rádio Carve Deportiva, a situação de Georgian De Arrascaeta é preocupante às vésperas da Copa do Mundo. Aqui estão os principais detalhes reportados sobre a lesão. O diagnóstico. Arrascaeta sentiu fortes dores na panturrilha direita durante o treinamento da seleção uruguaia na terça-feira, 2 de junho. Ele deixou a atividade para realizar exames de imagem em Montevidéu, que confirmaram um estiramento muscular na panturrilha, apontado por algumas fontes como uma lesão de grau 2. Esse que é o problema, né? Se fosse uma lesão mais leve, ele se recuperaria em menos tempo. A lesão ocorreu justamente quando o jogador estava na fase final de recuperação de uma fratura na clavícula. Tempo de recuperação. O jornal uruguaio El País reportou que a previsão inicial de recuperação é de 21 dias, cerca de 3 semanas. Esse prazo significa que ele perderia os 2 primeiros jogos do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita e Cabo Verde. Se a recuperação seguir esse cronograma, Arrascaeta só teria condições de jogo às vésperas da terceira rodada, contra a Espanha, marcada para o dia 26 de junho. Risco de corte. A presença do camisa 10 no Mundial está seriamente ameaçada e a possibilidade de corte não está descartada. A decisão de Bielsa. O técnico Marcelo Bielsa e a comissão médica da seleção estão avaliando o caso. O regulamento permite que as substituições por lesão sejam feitas até 24 horas antes da estreia da equipe na competição. Silêncio oficial. Até o momento, a Associação Uruguaia de Futebol não emitiu um comunicado oficial confirmando se o jogador será mantido no grupo para tentar uma recuperação durante o torneio ou se será definitivamente cortado. Triste, né? Tempo de recuperação aproximadamente 21 dias e isso preocupa porque daí o De Arrascaeta só estaria à disposição no terceiro jogo da fase de grupos contra a Espanha, né, galera? Aí é complicado, né? Complicado. Que triste, cara. Eu fico chateado porque eu gosto demais do De Arrascaeta. Eu acho que muita gente gosta dele, né? Até quem não torce para o Flamengo, algumas pessoas de bom senso, lúcidas, gostam do De Arrascaeta, né? Porque ele é um cara do bem, né? Gentil, gente boa. Vocês viram a homenagem que ele fez ao Oscar Schmidt? Pois é, e ele nem é brasileiro, cara. E muitos brasileiros não fizeram homenagem nenhuma. É por isso que eu falo, muita gente de bom senso gosta dele. Valeu, galera, tamo juntos. Tendo mais informações eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras.